Relatos reais de terror. Relato 1. Gostaria de começar dizendo que eu levo uma vida bem reta, por assim dizer, então tenho certeza de que o que vi e ouvi na véspera de Ano Novo do ano passado não foi resultado de alucinação ou embriaguez. Era 100% real. Moro nos arredores de uma pequena cidade no interior do Brasil, onde muitos dos meus amigos vivem em áreas mais remotas, acessíveis apenas por estradas estreitas e escuras. Um desses amigos, o Ricardo, mora com a família em um dos bairros mais ricos da região, que só pode ser alcançado por essas estradas de terra isoladas. Todo ano, a família dele organiza uma festa de Ano Novo, convidando amigos e conhecidos, incluindo eu. Como sempre, fiquei animado ao receber o convite formal pelo WhatsApp. O clima no Brasil é bem imprevisível nessa época, e na semana do Réveillon, chove bastante. Lembro bem da sensação do ar úmido misturado com os solavancos da estrada esburacada enquanto dirigia até a casa. Geralmente, não dirijo com os faróis altos porque detesto quando outros motoristas me cegam com os deles, mas a escuridão daquela estrada sinuosa tornava isso uma necessidade. A estrada era cercada por mata fechada dos dois lados, e mesmo com os faróis altos, era difícil prever todas as curvas à frente. No caminho, só há uma construção, uma casinha de madeira velha que parece abandonada há anos. No entanto, já notei algumas vezes luzes piscando dentro dessa casa quando passei por perto. Enquanto dirigia, num trecho mais reto da estrada, meus faróis iluminaram algo entre as árvores. Era uma figura branca destacando-se contra a escuridão. Quando me aproximei, percebi que era alguém, uma mulher parada na beira da estrada. Ela estava completamente imóvel, com as costas voltadas para a floresta, usando um vestido branco, claramente inadequado para o tempo chuvoso. Mantive os faróis altos por precaução e por causa do brilho, não consegui distinguir os detalhes do rosto dela. Passei direto, agradecendo mentalmente por ela não ter entrado no meio da estrada e me forçado a parar. Mas, logo em seguida, me peguei pensando, e se ela estivesse precisando de ajuda, poderia ser uma convidada da festa tentando encontrar a casa do Ricardo. Olhei pelo retrovisor e, no brilho das luzes traseiras, percebi que a mulher tinha se virado para me encarar, embora não tivesse saído do lugar. Um calafrio subiu pela minha espinha. Decidi continuar dirigindo sem olhar mais para trás. Cheguei à festa por volta das 8 da noite, estacionando entre outros carros no pátio de cascalho em frente à casa, que fica numa grande clareira cercada pela mata. A festa foi animada, com muita comida e música. Depois da festa, comecei a ajudar o Ricardo e os pais dele a organizar a casa. Quando finalmente fui embora, já era quase 3 horas da manhã, e meu carro era o único ainda estacionado. Liguei o motor, mas imediatamente uma luz acendeu no painel. Meu carro é um modelo antigo que não especifica bem qual é o problema, então resolvi ignorar, pensando que a chuva poderia ter afetado alguma parte elétrica do carro. Ao sair, lembrei-me da mulher que vi na ida. Será que ela ainda estava lá? Pensei em pegar um caminho alternativo para evitar a estrada, mas seria um desvio de 20 minutos, e eu estava exausto. Decidi arriscar e voltar pelo mesmo trajeto. Mal comecei a dirigir, senti algo estranho no carro. Um barulho metálico horrível ecoava a cada movimento. O carro parou completamente. Desci para verificar o que estava errado, desligando o motor e apagando os faróis por acidente. Agora estava no meio da escuridão absoluta, cercado pela floresta. Com a lanterna do celular, inspecionei os pneus. Meu coração quase parou. Todos estavam completamente rasgados, como se algo os tivesse dilacerado com garras. Era impossível que isso fosse um acidente. Enquanto processava o que havia acontecido, o vento cessou e tudo ficou silencioso. Nenhum som de animais, nenhuma folha se mexendo. De repente, ouvi um estalo de galho se quebrando na mata.
Imediatamente apaguei a lanterna, mergulhando na escuridão total. O som de passos continuou, lento, como alguém andando entre as árvores. Foi quando uma voz feminina sussurrou: Eu te vejo. Meu corpo congelou. Não consegui gritar, respirar ou me mover. A voz soava calma, quase doce, mas isso a tornava ainda mais assustadora. Em seguida, ela falou novamente. Você consegue me ver? Aterrorizado, acendi a lanterna. Lá, na beira da mata, estava a mesma mulher. Agora eu podia vê-la claramente. O vestido estava sujo, coberto de manchas escuras, e ela era extremamente magra, pálida, com o cabelo desgrenhado. Mas o pior era o rosto. Parecia que faltava metade da mandíbula, e mesmo assim, ela sorria. O medo tomou conta de mim, e comecei a correr na direção oposta, de volta para a casa do Ricardo. Podia ouvir os galhos quebrando atrás de mim, ela estava me perseguindo. O tempo parecia uma eternidade, mas finalmente alcancei a casa e bati desesperadamente na porta. A mãe do Ricardo me atendeu, me puxando para dentro ao ver meu estado. Expliquei tudo o que aconteceu, e eles ligaram para a polícia. O Ricardo e a família me convenceram a passar a noite lá, enquanto um guincho cuidaria do carro na manhã seguinte. Eu estava exausto, mas mal conseguia dormir. Acordei com um som fraco na janela do quarto de hóspedes. Olhei o relógio. Eram 4:30 da manhã. Meu coração disparou ao ouvir a voz de novo, abafada, mas inconfundível. Eu te vejo. Ela estava lá fora, jogando pedras no vidro para chamar minha atenção. Não me atrevi a olhar. Fiquei imóvel até o sol nascer. Quando a família acordou, contamos tudo à polícia, que encontrou um facão enferrujado no jardim da casa, provavelmente o que ela usou para rasgar meus pneus. O mais perturbador era que, aparentemente, ela tinha me seguido desde o início da festa, enquanto todos estavam distraídos. Os policiais investigaram o caminho e a casinha velha, mas não encontraram ninguém. No entanto, relataram que o local estava cheio de animais mortos espalhados pela mata. A mulher nunca foi encontrada. Desde então, a pergunta que mais me atormenta é: como ela conseguiu me seguir tão rapidamente? E com a mandíbula daquele jeito, como conseguia falar tão claramente? Por esse motivo, não fui à festa de fim de ano na casa do Ricardo novamente, apesar de sermos muito amigos. Eu ainda não superei esse ocorrido e tenho pesadelos com o rosto daquela mulher, e isso me aterroriza até hoje. Sinto que, a qualquer momento, ela pode aparecer novamente. Relato 2. Quando eu tinha 26 anos, fiz uma viagem para Florianópolis. Peguei um voo e fiquei hospedada na casa de uma amiga por alguns dias. Reservei um voo de volta para casa bem tarde. Meu voo pousou à meia-noite. Quando desembarquei e cheguei ao ponto de transporte terrestre, já eram 00:30. Acenei para um táxi aleatório na área de táxis e dei ao motorista o endereço da minha casa. Ele disse que me levaria por R$ 50, o que era um bom negócio comparado ao preço dos aplicativos de transporte. Ele saiu para ajudar a colocar minha mala no porta-malas, mas eu disse que estava bem em deixá-la no banco ao meu lado. Então ele colocou minha mala no banco esquerdo, logo atrás dele. Eu estava sentada na diagonal em relação a ele. O motorista ajustou o GPS para o meu endereço e partimos. Meu apartamento, na época, ficava a cerca de 30 minutos do aeroporto sem trânsito, e a essa hora da noite, não havia trânsito algum. Entramos direto na rodovia e estávamos indo rápido. Percebi os olhos do motorista me observando pelo retrovisor em 2 ocasiões distintas. Na segunda vez, ele puxou conversa. De onde você está vindo? Perguntou ele. Respondi. Florianópolis. Cidade linda, o que você estava fazendo lá? Visitando uma amiga que mora lá. Foi quando ele disse. Sua amiga é linda assim igual a você? Meu primeiro instinto foi dar uma risada nervosa, mas achei o comentário bem estranho, ainda mais sendo uma das primeiras coisas que ele dizia. Depois disso, ele continuou com perguntas que ficavam em um tom malicioso. O que uma garota tão bonita como você está fazendo viajando sozinha? Respondi de forma um pouco sarcástica. Eu acabei de dizer que não estava sozinha, estava visitando minha amiga.
Ele rebateu. Mas ao voar sozinha, tecnicamente você estava sozinha. Eu mantive o tom de leve ironia e disse: podemos concordar em discordar. Ele riu e disse que estava só brincando. Esse homem devia ter uns 45 anos, e eu achava bem desconfortável ele flertar com uma mulher sozinha nos seus 20 e poucos anos. Enquanto continuávamos pela rodovia, reconheci o viaduto próximo à minha saída, mas ele não reduziu a velocidade. Eu disse: essa é a minha saída. Mas ele passou direto. Repeti, em um tom mais alto: era a minha saída. Ele se desculpou e disse que pegaria a próxima. Tentei olhar para o GPS dele, mas a tela estava inclinada de forma que eu não conseguia ver o endereço. A próxima saída ficava cerca de 1 quilômetro adiante. Comecei a ficar mais alerta, sentando-me na ponta do banco. Quando nos aproximamos da próxima saída, falei bem alto: você precisa sair aqui. Sem me responder, ele deu seta e entrou na saída. Notei que ele me olhou de relance pelo retrovisor, e parecia um pouco irritado. Não muito tempo depois, ele perguntou: você tem namorado? Respondi instantaneamente: sim, ele mora comigo. Ele olhou para mim novamente, e acho que percebeu que minha resposta foi muito rápida. Então perguntou: como se chama seu namorado? Sério, ele perguntou isso. Decidi que já era o suficiente. Disse que ia colocar meus fones de ouvido, mesmo sabendo que estavam quase sem bateria. Queria apenas que ele parasse de falar comigo. Enviei mensagens para minha família e amigos próximos contando sobre o motorista estranho e compartilhei minha localização, caso algo desse errado. Estávamos agora em uma área familiar da minha cidade. Paramos no primeiro semáforo vermelho desde que saímos da rodovia. Olhei no retrovisor e vi os olhos dele me encarando de forma quase ameaçadora. Quando o sinal ficou verde, ele continuava me olhando, e tive que dizer: o sinal está verde. Ele começou a dirigir novamente. Ninguém da minha família estava respondendo, exceto meu irmão mais velho, que devia ser o único acordado, mas morava a 2 horas de distância. Ele me disse que, se eu me sentisse ameaçada, deveria sair do carro. Estávamos agora em uma avenida principal da cidade, mas não havia outros carros na rua. Era quase 1 hora da manhã de uma noite de semana. Paramos em outro semáforo, e senti o olhar do motorista sobre mim novamente. Foi quando notei uma viatura policial estacionada em um estacionamento vazio. Num impulso, peguei minha mala e minha mochila, abri a porta do táxi para sair correndo em direção ao carro da polícia. O motorista, assustado, perguntou: o que você está fazendo? Ele tentou fechar a porta usando o botão automático, mas forcei a porta já aberta. Quando a porta estava aberta o suficiente, saltei para fora. Em vez de sair do carro para vir atrás de mim, ele simplesmente acelerou o carro para longe, o que já era um grande alerta vermelho. Cheguei ao carro da polícia, e o policial abriu a janela. Expliquei que o motorista estava me deixando muito desconfortável e pedi uma carona para casa. Felizmente, ele concordou. Entrei no banco de trás, e o táxi já tinha sumido. Cheguei em casa em 10 minutos, os policiais perguntaram se eu queria fazer algum boletim de ocorrência sobre a situação. Respondi que não era necessário. Então agradeci aos policiais e subi para meu apartamento. Entrei e fui direto para o banheiro escovar os dentes e me deitar. Lavei meu rosto com a água fria da torneira, pois ainda estava um pouco assustada com o ocorrido. Mas, assim que me deitei, ouvi batidas na porta da frente do meu apartamento. Meu coração disparou. Pensei na hora: e se for o motorista do táxi? Ele tinha meu endereço. As batidas continuaram por alguns minutos, depois cessaram, e mais tarde recomeçaram. Eu fiquei no quarto, horrorizada, sem me aproximar da porta. O importante era que ela estava trancada. Depois, as batidas pararam, e eu acabei adormecendo. No dia seguinte, fui trabalhar. Recebi uma ligação do meu vizinho, o seu Jorge. Ele disse que viu um homem tentando entrar no meu apartamento, mas que parecia ser meu pai. Perguntou se eu estava esperando por ele. Respondi que não. Do meu trabalho, liguei para meu pai, e ele disse que estava no trabalho e que não tinha ido até minha casa, pois meu pai trabalha de madrugada. Aproveitei para contar sobre a situação do táxi. Ele insistiu que eu fosse para a casa dele por alguns dias, e concordei. Só precisava passar em casa para pegar algumas coisas.
Depois do trabalho, voltei ao meu apartamento. Algo parecia estranho. Eu nunca ficava nervosa estando sozinha, mas naquela noite eu sentia que não estava sozinha. Parecia ouvir pequenos rangidos no chão, como se houvesse alguém andando. Apressei-me em terminar de arrumar minhas coisas. Quando estava prestes a sair, ouvi um barulho vindo do outro quarto. Então, ouvi uma voz falando. Eu não ia te machucar. Eu só queria conversar. Vi uma silhueta se mexendo na escuridão do outro quarto. Então saí correndo para a porta da frente antes que ele me alcançasse. Comecei a gritar e a bater na porta do seu Jorge. Ele e sua esposa vieram correndo, e ligamos para a polícia. Quando os policiais chegaram, vasculharam o apartamento. Verificaram que a porta da varanda estava aberta, indicando que o homem fugiu por lá. Não sei como ele saltou de tão alto, pois moro no 3º andar. Infelizmente, não tinha nenhuma informação sobre o táxi. Só podia dizer que era um carro amarelo e mal conseguia descrever o motorista, pois não vi o rosto dele direito naquela noite. Fui para a casa dos meus pais e fiquei lá por uma semana. Ajudei meu pai a instalar câmeras nas portas da frente e dos fundos da casa, e comprei um spray de pimenta para me proteger. Porém, desde aquele dia, nunca mais me senti em paz. Mudei-me 2 vezes de apartamento. Nunca precisei usar o spray, mas evito táxis quando estou sozinha. Ainda me pergunto se aquele motorista era realmente de um táxi ou se o veículo era roubado. E o que teria acontecido comigo se eu não tivesse fugido naquela noite? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. E nunca se esqueça. Não durma.